Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já deixe o curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa, uma vez mais, receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos que serão produzidos para o seu crescimento neste canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo específico que traz toda a apresentação da lição. Fique conosco até o final e vamos para a aula. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula para a sua edificação e crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Temos por certo que esta é uma das lições de suma importância para poder entendermos de forma correta qual é a guerra que estamos enfrentando hoje dentro da sociedade. E é importante dizer que essa guerra é uma guerra ideológica, de narrativas que são contrárias ao cristianismo. Texto áureo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O comentarista traz-nos a verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Segundo o pensamento progressista, o ser humano em si é um militante, ou deve ser, melhor dizendo, um militante de causas sociais, para combater a opressão da desigualdade econômica na sociedade. Porém, a Bíblia, ela nos importa dizer que a nossa verdadeira regra de fé, enquanto a máxima esquerdista é esta: dividir para dominar, o cristianismo prega a união, conforme o próprio Cristo. O apóstolo Paulo ratifica isso em Efésios, que Cristo derrubou a parede que fazia separação. Então, naturalmente, quem faz separação é Satanás, mas quem traz a união é o Cristo verdadeiro. A união, ela faz parte da pregação do cristianismo. O próprio Cristo ratifica isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 17, Evangelho cata Ioannes. Jesus fala sobre a unidade, para que sejamos um só, assim como ele é em Deus, que sejamos um em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar a conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O comentarista traz-nos a introdução da terceira lição. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros
e que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de resignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos, conforme a carta de Judas, capítulo 1, versículo de número 3. Porque o pensamento progressista, ele quer tirar, de fato, a autoridade bíblica, conforme o contexto bíblico nos apresenta. Temos em mente que o comentarista traz uma defesa da fé, que traz-nos o pensamento de que devemos, de fato, militar a fé de Cristo, não uma ideologia feita por homens. E, naturalmente, temos por certo que a ideologia que, de fato, é de esquerda, ela contraria a versão bíblica dos seus fatos. Primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Nós vamos estudar nesse primeiro tópico 3 questões importantes. Primeiro, a deteriorização moral. Segundo, a erosão da ortodoxia. E terceiro, corrupção da fé. A deteriorização moral, a expressão bíblica últimos dias, faz alusão ao período anterior da volta de Cristo. É um termo mais escatológico no sentido amplo, que fala-nos a respeito dos acontecimentos do fim que precedem a vinda de Cristo, um tempo extremamente difícil, conforme o texto 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Portanto, que se diga que Paulo ele fala a respeito da questão sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O que nós vemos hoje, também Paulo fala a respeito da desobediência a pais e mães. É muito importante que se diga que existe hoje jovens que não respeitam mais o pai e a mãe. Tem por certo apenas como se fosse amiguinho de escola, com brincadeiras que não são louváveis diante do Senhor, até mesmo jovens que gritam com seus pais e falam palavras de baixo calão. É importante que se diga, o que nós estamos vivendo são os últimos dias. Em grego, eschatos hemera, últimos dias. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escala dos pecados na sociedade. A erosão da ortodoxia. Somos sabedores que a ortodoxia ela vem do grego ortos, correto, que significa dizer crença correta no seu original. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. O que nós vemos hoje são cristãos que são atacados por causa da sua própria verdade, que é expor a verdade bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores para uma mudança de salvação. É importante dizer que a Bíblia Sagrada nós cremos na sua inspiração verbal e plenária, cremos na sua autoridade plena, de Gênesis a Apocalipse. Porém, temos por certo que a sociedade odierna quer simplesmente uma ressignificação da Bíblia, tirar alguns textos, aqueles textos que mexem com seus pecados íntimos. Mas é importante ressaltar que a Bíblia Sagrada não foi escrita para agradar aos homens. É a regra de fé
para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos de ataques sistemáticos orquestrados por uma militância esquerdista que tenta a todo custo ridicularizar a fé cristã. Porém, lembramo-nos de que é através da reforma protestante, no dia 31 de outubro de 1517, que o Ocidente provou o maior crescimento social, econômico, espiritual em toda a sua história. A sociedade avançou e nós temos hoje uma grande liberdade econômica através do pensamento que trata do trabalho não como uma maldição, mas o trabalho como uma bênção da parte de Deus. Terceiro, a corrupção da fé. Com um caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo apresenta as práticas dos falsos cristãos. Segundo a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2 ao 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. É importante que se diga que o mundo muda, a palavra não muda. A palavra de Deus permanece eternamente, acreditamos ou não. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esses dias foi noticiado na mídia que uma apresentadora muito conhecida dos baixinhos, a chamada Rainha dos Baixinhos, que de Rainha dos Baixinhos não tem nada, simplesmente declarou que precisamos atualizar a Bíblia, precisamos falar do amor, mas o importante que se diga é que o amor tudo suporta, mas o amor não é obrigado a tolerar tudo. O amor de Deus está incutido em Cristo Jesus. Todo o amor de Deus já está em Cristo. Qual é a grande diferença? A diferença é que o ser humano acredita que o amor de Deus está relacionado aos seus pecados. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Segundo, as teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele nega a eficácia dos milagres, da ressurreição e do sobrenatural. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. O liberalismo teológico prega que a Bíblia possui erros. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. O que seria um antropocentrismo? Antropos, homem, centrismo, centro. O homem no centro. Tirando o chamado teocentrismo, coloca-se, teocentrismo, Deus no centro, coloca-se o antropocentrismo, que é o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas. Temos por certo que a autoridade das Escrituras é inegável. O escopo da autoridade das Escrituras é tão extensivo como a própria autoridade de Deus em relação a todas as áreas da existência humana. Deus está acima de todas as áreas de nossa vida e fala a todas elas mediante a palavra. A autoridade da palavra escrita é a autoridade do próprio Deus. A Bíblia não é meramente um registro da autoridade de Deus no passado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Segundo a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3.
Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica, aos Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas bíblicas e dos valores cristãos. O que nós temos visto são cristãos defendendo ideologias contrárias à palavra de Deus. E uma grande frase se faz necessário neste momento. O grande desafio dos evangélicos é evangelizar os próprios evangélicos. 2. Teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. Não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. O teísmo aberto, sem sombras de dúvidas, é uma grande heresia. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Neste pensamento, porque a soberania de Deus em nada se desfaz pelo pensamento do homem. Terceiro, a teologia da demitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir o conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia. O que é mitos? A palavra mito do grego é narração, apenas narração de um povo. Era preciso separá-lo da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Olha o perigo do pensamento da teologia de Rudolf Bultmann, dentro dessa visão aplicada ao liberalismo teológico. Até a doutrina da concepção. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Segundo a Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Portanto, que se diga que a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é inerrante. A história comprova. Terceiro tópico, refutando o ensino progressista. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Divina porque foi Deus que inspirou. Verbal porque foi escrita e plenária porque é completa. E validar o princípio de sola scriptura, que é o termo em latim instituído na Reforma, somente a Escritura, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final para a fé. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi escrito por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Armínio, teólogo holandês, Jacobus Armínio, por sua vez alertava que a perfeição das Escrituras é solopada quando a sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das escrituras sagradas. É importante que se diga que a Bíblia Sagrada é a perfeita e inerrante palavra de Deus. Em todo tempo, em toda a história, a palavra de Deus se encaixa para a salvação do ser humano. Não é a Bíblia que tem que ser moldada ao ser humano, mas é o ser humano que se molda à Bíblia Sagrada. Segundo subtópico, terceiro tópico, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer
e ensinar discípulos. O texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, a comissão é esta: ide, compreende uma ordenança proclamadora, data educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, conforme o texto. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, aos Romanos capítulo 12, versículo 7. A atividade é essencial para instruir, expor, corrigir. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica. A palavra de Deus, por si só, é o completo cardápio do céu para a salvação do homem. Não precisamos de inovações, nós precisamos apenas e puramente da palavra que liberta. Conforme o texto de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Terceiro, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a ação do Espírito Santo que santifica o ser humano. É a continuação da obra iniciada da regeneração, a reorganização do homem para com Deus, quando o salvo recebe a novidade de vida, conforme o texto 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se estende até o dia da glorificação do crente. Está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. O apóstolo João, na sua epístola universal, em 1 João, capítulo de número 2, versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é muito importante que tenhamos em mente que o ensino progressista, ele milita por uma causa passageira. Somos sabedores que o pensamento da teoria de Karl Marx, que defende o socialismo científico, é a principal ideia de Karl Marx, na qual ele ensina que é preciso uma revolução e uma luta armada para mudar a sociedade e acabar com as injustiças. Karl Marx fora um teórico político que tratou a respeito do pensamento comunista. Obviamente que você sabe melhor do que eu que não existe uma ditadura socialista. O socialismo é uma ponte para o comunismo. Karl Marx ele declarou que a religião é o ópio do povo. Conclusão: as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia bíblica, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade, à defesa da fé. Ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Portanto, que se diga que o pensamento da defesa da fé é respaldado pela própria Bíblia Sagrada. Tenhamos em mente que a palavra de Deus é inegociável, os seus valores para a salvação da humanidade. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa aula, comenta, curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Deixa aqui nos comentários. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Querendo Deus, Lehitraut. Que maravilha, chegamos ao final de mais uma aula de extrema edificação bíblica. Deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário e compartilhe essa aula
com no mínimo 5 pessoas. Eu vou deixar um presente aqui na descrição para você, que certamente servirá de enriquecimento bíblico e teológico. Deus te abençoe, até a próxima aula, querendo Deus.